Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 7, versos 37 e 38. João 7, 37 e 38. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Que Deus se digne abençoar nossos corações, a palavra lida. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, mais uma vez te pedimos auxílio para que a tua palavra possa penetrar com profundidade nos corações que estão ouvindo através das redes sociais e aqueles aqui presentes neste santuário. Toma-nos em tuas mãos e usa-nos tão somente como instrumento para que o teu nome seja glorificado. Assim oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Sentai-vos, irmãos. Os evangelhos registram encontros de Jesus com multidões e o seu sentimento amorável, compadecendo-se delas, porque as via como ovelhas que não têm pastor, oprimidas por ansiedades, não satisfeitas, buscando aflitas lenitivo para suas aspirações. O texto em destaque registra um desses momentos. Era a festa judaica dos tabernáculos. Comumente, os judeus participavam. A multidão ocupando os espaços do templo e muitos juntos à porta. O ritual podia até ser pomposo, solene, magnificente, mas não respondia às aspirações daquelas ovelhas as quais, aos olhos de Jesus, eram como se não tivessem pastor. De repente, levanta o mestre e diz em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Será que uma outra criatura poderia dizer o que Jesus disse? Imaginemos, pois, se levantassem Sócrates, grande filósofo grego, Darwin, cientista, Shakespeare, escritor, Napoleão Bonaparte, político e guerreiro, Lutero, religioso, e dissessem: venham a mim e bebam. Não seria algo ridículo? Se tornaria uma expressão sem efeito algum? Ela só fica bem e magnificamente posta nos lábios de Jesus. Quando o mestre usou a expressão: se alguém tem sede, venha a mim e beba, é evidente que Jesus não se referia à sede física de água potável, pois esta não faltava na cidade de Jerusalém. Desde os tempos do rei Ezequias, Jerusalém estava razoavelmente abastecida dessa água. Jesus se referia à mesma água da qual falara junto ao poço de Jacó a mulher samaritana: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 13 a 14. Vejam a autoridade e coragem de Jesus. Em plena celebração judaica, em que o povo buscava resposta para as suas ansiedades, se propunha satisfazê-lo de maneira completa e eficaz. Hoje, vivemos num país onde há sede de justiça, sede de paz, sede de segurança, sede de moralidade, sede de emprego,
sede de sinceridade, sede de honestidade, sede de verdade e por aí vai, a lista é grande. Jesus Cristo é o único que reúne em si todas essas necessidades que as pessoas procuram ver nos governantes e líderes religiosos e não conseguem encontrar. O evangelista Mateus registra no capítulo 11 o seguinte convite: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Conta-se que um cidadão chamado João Alves, num subúrbio carioca, foi contratado para dar uma surra em determinada pessoa. Sabe onde você pode encontrá-lo? Diz o contratante. Vá domingo à noite àquela igreja que ele costuma frequentá-la. João Alves pegou o dinheiro do contrato, muniu-se com um chicote e partiu domingo à noite. Postou-se próximo à igreja e esperou. Do lugar que se encontrava, ouviu o início do culto, a congregação cantando o hino 222 do cantor cristão, manso e suave, Jesus convidando. João Alves gostou da melodia, prestou atenção à letra e ouvia o hino dessa forma: amansa João Alves, Jesus está chamando. Não era possível. Como a congregação estaria sabendo ali o seu nome? Como saberia os seus propósitos? No entanto, ele ouvia perfeitamente no cântico: amansa João Alves, Jesus está chamando. João Alves não pôde resistir ao convite e aceitou ali mesmo a Jesus Cristo como Salvador. Ao dizer: se alguém tem sede, venha a mim e beba, Jesus estava focalizando as aspirações humanas, aos anseios da alma, de tudo aquilo que nos falta, embora estejamos ansiosamente buscando aqui e acolá. Quais seriam, então, os 3 maiores anseios do coração humano, os seus mais ardentes desejos? Primeiro anseio é o da felicidade. Quem é que não quer ser feliz neste mundo? Não há quem não aspire à felicidade. Diríamos mesmo ser esta a mais constante aspiração humana, ser feliz. Mas quem o é neste mundo? 2 escritores e poetas brasileiros navegaram neste tema, ambos procurando dizer que a felicidade não existe. O primeiro, Machado de Assis, tem um soneto no qual diz: sermos como vagalume, o qual, vendo a luz da lua, disse: ah, se eu pudesse ser lua, transformou-se na lua. Aí extasiou-se diante da luz fascinante do sol e pediu aos deuses que se tornasse o sol. Transformou-se, e como o sol cansou-se do seu fulgor e, entediado do seu brilho, viu a luz tênue do vagalume e aspirou ser como vagalume. Atendido nessa aspiração, assim tornou-se, descansando na luz tosca do pequenino inseto. O segundo poeta é Vicente de Carvalho, que, inspirado, compôs o célebre soneto Velho Tema. Só a leve a esperança em toda a vida disfarça a pena de viver, mas nada nem é mais a existência resumida que uma esperança malograda. O eterno sonho da alma desterrada, sonho que atrás ansiosa e embevecida é uma hora feliz que é sempre adiada. E quem não chega nunca em toda a vida essa felicidade que supomos, árvore milagrosa, que sonhamos, toda ansiada de dourados pomos, existe sim,
mas não a alcançamos, porque está sempre onde a pomos e nunca a pomos onde nós estamos. É assim mesmo. O imperador Júlio César conquistou todos os povos conhecidos do seu tempo e diz a história, chorou em frente à sua cabana de guerra porque não havia mais terras para conquistar. Jamais a felicidade estaria onde ele estivesse. Afinal, existe ou não a felicidade? Seria bom perguntar primeiro, o que é felicidade? Então vamos perguntar. Vamos perguntar a Aurélio Buarque de Holanda. O que é felicidade? É a qualidade ou estado de feliz ventura, contentamento, êxito, sucesso, boa fortuna, dita sorte, paz, etc. Em seu dicionário, Buarque de Holanda nos dá esta informação. A maioria das pessoas pensa que muito dinheiro a faria feliz. Por conta disso, não poucas casas lotéricas se enchem de apostadores que querem a felicidade através do dinheiro. Mas há os que pensam que o dinheiro não traz felicidade. O poeta Mário de Andrade diz que a felicidade é tão oposta à vida que, estando nela, a gente esquece até que vive. E o romancista Olavo Bilac faz a seguinte indagação: que fazer para ser como os felizes? E a resposta é: ama. Há quem afirme o seguinte: dinheiro não traz felicidade para quem não sabe o que fazer com ele. Este tema é realmente palpitante, fascinante. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre este assunto. Salomão, um homem mais realizado do mundo em termos de conquistas materiais, tinha sabedoria jamais vista por algum mortal, tinha riqueza, era famoso, era rei, possuía um harém de mulheres jovens e formosas em sua época. Pois bem, vou transcrever as palavras deste homem para toda a humanidade. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, plantei neles árvore de toda espécie de fruto, fiz para mim tanques de águas para regar com eles o bosque em que enverdeciam as árvores, adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei para mim prata e ouro, e joias de reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e de delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música e de toda sorte, e engrandeci-me, e aumentei mais do que a todos os que houveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que eu realizei com minhas mãos, para todo o trabalho que tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Eclesiastes capítulo 2, versículo 4 a 11. Aí está a experiência de um homem que conquistou tudo em termos materiais e declara que não se realizou, não foi feliz com estas conquistas. E o apóstolo Paulo, qual o conceito de felicidade apresentado pelo apóstolo dos gentios, responsável por nada menos do que 13 obras escritas e que se constituiu em livros da Bíblia inspirados pelo Espírito Santo? Lendo um deles, primeira carta endereçada aos Coríntios, no capítulo 13, vemos os seguintes ensinos de Paulo: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor,
Seria como um metal que soa, ou como o prato que retine. E ainda que eu tivesse o dom de profetizar e conhecesse todos os mistérios e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que tivesse fé suficiente para mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres e entregasse o meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, nada disso me traria benefício algum. Que amor é esse? É o amor de Deus. É o amor que foi derramado em nossos corações. 1 Coríntios, capítulo 13, verso de 1 a 3. Pelos seus feitos próprios, jamais alguém consegue a felicidade. A felicidade só se consegue através de Deus. E não aqui nesta vida. Nesta vida nós conseguimos uma porção desta verdadeira felicidade que só será alcançada na eternidade. Paulo está falando do amor de Deus. Sem esse amor, por mais impressionante que seja a obra realizada por qualquer homem, ele não conseguirá ser feliz, porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus e necessita do seu Criador para satisfazer os anseios da sua alma. O salmista no Salmo 42, versos de 1 a 2, assim se expressa: como a corça anseia pelas águas correntes, minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e verei a tua face, ó Deus? Meus irmãos, toda a humanidade tem sede de felicidade, mas a verdadeira felicidade só é encontrada em Deus. Salmista, no Salmo 33, versículo 12, afirma: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Então nós que somos povo de Deus, ovelhas do seu pasto, nós podemos dizer que somos felizes. O povo de Israel tinha a convicção de que a felicidade só poderia ser alcançada por aquele que teme ao Senhor e anda no seu caminho, conforme o louvor do salmista no Salmo 128, versículo 1, feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Uma das provas que dinheiro não traz felicidade é a parábola do jovem rico, descrita por Lucas, no capítulo 18, versículo 18, que apesar de ter muito dinheiro, não tinha paz, pois a incerteza quanto à vida futura lhe tirava o sono, a tranquilidade. E o que falar de Zaqueu, que também era rico, porém infeliz? Lucas capítulo 19. Quantas pessoas bem-sucedidas economicamente infelizes, algumas até se matam. Um fazendeiro tinha um empregado crente muito antigo em quem depositava inteira confiança e que também era seu confidente. Certa manhã o patrão procurou o empregado e triste contou-lhe o sonho que tivera na noite anterior. Sonhara que um mensageiro de Deus lhe dissera: dentro de 3 dias morrerá o homem mais rico desta cidade. O seu temor estava justamente no fato de ser ele, o fazendeiro, o homem mais rico da região. Mas ao 3º dia morreu o crente, o seu empregado de confiança, que era pobre. Meus irmãos, em Provérbios, capítulo 13, versículo 7, está escrito: a quem se faça rico não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre tendo grande riqueza. Jesus exortou os que corriam atrás do dinheiro nesses termos: acautelai-vos, guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Lucas capítulo 12, versículo 15. Propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância e arrazoava em si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher meus frutos. E disse: farei isto,
Derribarei meus celeiros, edificarei outros maiores, recolherei todas as minhas novidades, os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, como, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Lucas capítulo 12, versos 16 a 20. Quem esteve hoje pela manhã se lembra desta passagem que foi citada justamente na mensagem que falava sobre os loucos, que não acreditam em Deus, que desprezam a Deus. Arne Gorbon escreveu o seguinte artigo sobre o dinheiro: dinheiro por si só não tem o valor absoluto que lhe atribuem, mas é coisa boa para quem o usa bem. Com dinheiro pode-se ter tudo, assim se diz, isso porém não é verdade. Com dinheiro pode-se comprar comida, mas não o apetite, medicamentos, mas não a saúde natural, almofadas macias, mas não um sonho reparador. A paz com os homens, mas não a paz da consciência, distrações, mas não alegria, ostentação e luxo, mas não felicidade, conhecidos interesseiros, mas não amigos desinteressados, empregados, mas não fidelidade, gozo, mas não tranquilidade de espírito. A casca de todas as coisas pode ser comprada com dinheiro, mas nunca a medula da alma. O mesmo Jesus que disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba, dá a receita para a verdadeira felicidade no Sermão da Montanha. Felizes os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os humildes, porque herdarão a terra. Felizes os que têm sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os limpos de coração, porque verão a Deus. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Felizes sois quando vos injuriares e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 3 a 11. É só segurar essa receita da felicidade para ser feliz. O segundo anseio entre os grandes da nossa vida, ou seja, da humanidade, é o anseio da verdade. Primeiro é alcançar a felicidade, depois alcançar a verdade. Ninguém gosta de viver enganado. Nós preferimos a verdade amarga à mentira adocicada. E quanto à vida religiosa, perguntamos: aonde está a verdade? A gente está vivendo num mundo de mentiras, então as pessoas estão procurando a dedo aonde está a verdade. Onde está a verdade? Qual a religião verdadeira? Pululam por aí religiões, credos, filosofias, todos afirmando ser a verdade. Mesmo sem sair do cristianismo, perguntamos: onde está a verdade? Ou qual a corrente verdadeira? O catolicismo, o ortodoxismo, o protestantismo? Dentro deste, quem está com a verdade? Os presbiterianos, os luteranos, os batistas, os metodistas, os congregacionais, os pentecostais, os conservadores, os progressistas? Como saber onde está a verdade religiosa? A resposta verdadeira é: a verdade não está em nenhuma dessas religiões. A verdade está em Jesus. Foi ele quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6.
Não existe prática religiosa que leve à salvação, senão aquela indicada por Paulo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Jesus lamenta as divisões em seu corpo, que é a igreja, uma só igreja, e faz a seguinte súplica ao Pai: ó Pai, que eles sejam um como tu és em mim e eu em ti, para que o mundo creia que tu me enviaste. João, capítulo 17, versículo 21. Jesus deseja que a igreja dele seja unida, mas infelizmente a realidade tem sido outra. Cada vez uns se distanciam dos outros e fica aquela enorme lacuna onde o diabo tem penetrado para realizar os seus intentos. Não existe uma religião verdadeira, existe uma só verdade, e essa verdade é Jesus Cristo, nosso Senhor, Redentor e Salvador. O problema religioso não se define por adotar um credo, aderir a uma seita ou rezar num catecismo. Sim, em aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nele encontramos a plena satisfação ao anseio da nossa alma, que é possuir a verdade. Blaise Pascal disse que é uma doença natural o homem acreditar que possui a verdade. Abraham Lincoln afirmou: podeis enganar toda a gente durante um certo tempo, podeis mesmo enganar algumas pessoas todo o tempo, mas não vos será possível enganar sempre toda a gente. E o apóstolo Paulo ensina: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Jesus arremata: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Mas libertará de quê? Da sede pela própria verdade. Jesus é a verdade, ele mesmo diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Se você tem sede da verdade, beba. Esta verdade é Jesus Cristo. Terceiro anseio que predomina o coração da humanidade é viver, é a vida. Ninguém quer morrer. Se possível, toda pessoa, se possível fosse, viveria sempre aqui nesta vida. Morte para nós é anomalia. Não acostumamos e nem nos conformamos com ela. Diante do túmulo de uma pessoa querida, nossa alma, ainda que silenciosamente, protesta. Na mais precária situação de saúde, se acostamos os anseios do moribundo, podemos perceber sua ansiedade por viver. Quem pode satisfazer esta sede intensa de viver? Só Jesus. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. E quando sentimos que a vida já foi longa, passamos dos limites bíblicos dos 70, dos 80 anos, para os mais robustos, vamos chegando aos 90, e a morte física se aproxima com visível certeza. Então entendemos as magistrais palavras de Jesus: quem crê em mim nunca morrerá. Consta que o teólogo suíço Karl Barth, visitado por um grupo de amigos que ouviram notícia falsa da sua morte, disse-lhes, orientando-os espiritualmente: quando vocês lerem no jornal Karl Barth morreu, saibam que nesse dia estarei mais vivo do que nunca. Eis aí um coração como muitos, inclusive o meu, plenamente satisfeito nos anseios pela vida,
porque experimentou a água que Jesus lhe ofereceu. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se você, meu irmão, ainda se estremece com medo da morte, corra depressa para os braços de Jesus e beba da água da vida. Jesus disse aos seus discípulos em João capítulo 10, versículo 10, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Certa vez, um garotinho, tendo ouvido falar da morte de um parente, perguntou à sua mãe, mamãe, o que é a morte? A mãe, não querendo improvisar uma resposta, nem comunicar uma ideia negativa da morte, disse ao filho, qualquer dia lhe dou a resposta. Pouco tempo depois, quando o assunto voltou, a mãe pôde explicar, meu filho, quando você dorme aqui na sala, você acorda no seu quarto, não é verdade? Como acontece isso, já que você está dormindo? Você sabe, enquanto você dorme, seu pai toma você nos braços, com todo cuidado, vai para o seu quarto e põe você em sua própria cama, não é? Pois a morte é mais ou menos assim. Você dorme aqui no mundo e quando acorda de novo vai estar num lugar muito melhor, que é o céu. Assim como o papai leva você para o seu quarto, Deus nos leva para a casa dele, que também é nossa. Como Deus quer que estejamos para sempre com ele, ele nos oferece Jesus, a água da vida, para vivermos eternamente nos céus. Que Deus assim nos abençoe.